Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do GuaruCast, o nosso podcast sobre a cidade de Guarulhos. E nosso programa aqui é uma tribuna livre para conversa e para melhorar o debate de ideias, disseminar ideias e pautas por Guarulhos. Nós decidimos criar esse programa justamente pela carência desse tipo de iniciativa em Guarulhos. Nós não temos um horário eleitoral, nós não temos nenhum debate televisionado, a gente fica ali à mercê de jingles, santinhos, de reeleições, basicamente. Então tá determinado aqui que nós vamos conversar com qualquer um que se sentir à vontade para falar sobre Guarulhos, para falar sobre seus projetos, suas pautas e, é claro, a sua visão ideológica. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões, mandem pra gente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, todos nas nossas páginas do Facebook e Instagram, @GuaruCast. Sejam bem-vindos ao nosso GuaruCast, meus amigos. Hoje a entrevista será com ele, que pretende extinguir os dinossauros da política de Guarulhos, Felipinho! Palmas! Pô, Felipe, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu acredito que vai ser uma conversa muito, muito boa. Vai sim, eu quero agradecer vocês aí por terem me convidado e parabéns pela iniciativa aí, eu acho isso aí muito legal, um grupo de jovens aí querer discutir, entender a política, entender a proposta de cada candidato e tá levando para a população mais informação, que eu acho isso muito útil, é importante. Pô, show de bola, Felipe, obrigado mais uma vez. E também, para acrescentar na nossa conversa, temos ele, Carlos Eduardo. Muito boa noite, nossos queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, aliás. Boa noite a vocês, meus companheiros Lennon, Vinícius e Rafael. E muito boa noite também, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, Felipe. Vinícius Wolff. Boa noite, Missen, Lennon, Carlos. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Eu vou chamar de Felipe, já que Felipinho é por causa de tamanho, então eu vou chamar de Felipe, que tá em igualdade. Seja bem-vindo, pessoal. Boa noite, Obrigado. Boa tarde, bom dia. Que esse programa seja muito esclarecedor para todos. E por fim, Lennon. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os meus colegas aqui de programa. Felipe, muito bem-vindo. Fica à vontade para falar, para responder todas as nossas perguntas com a maior sinceridade possível. Espero que esse programa realmente ele possa trazer luz aos ouvintes, né? Que você consiga falar todas as suas propostas, que as pessoas decidam a partir de então se você vai receber o apoio delas ou não. Perfeito. Bom, Felipinho, obrigado mais uma vez. O nosso programa está começando agora. E eu, como âncora do programa, né, e eu me sinto no direito de fazer a primeira pergunta. Eu acredito que é a pergunta da maioria das pessoas que não te conhecem. Felipinho, conta para o nosso ouvinte, para aquele cidadão de Guarulhos que não te conhece, quem é o Felipinho e qual que é a história dele com Guarulhos? Eu sou o Felipe Ranguieri, meus amigos aí me conhecem como Felipinho, eu sou administrador de empresa, a minha família empreende no município de Guarulhos desde a década de 90, nós tínhamos uma rede de comércio no centro da cidade, hoje meu pai é administrador de uma indústria de cosméticos em Guarulhos, ali na região de Cumbica, e eu sempre trabalhei com meu pai. Tive uma passagem breve pela Câmara de Guarulhos no período de 2008 a 2011. Fui chefe de gabinete do vereador Gucci naquele momento. Saí fora da política em 2011, voltei para a iniciativa privada. E quando o atual prefeito de Guarulhos, o Gucci, se elegeu, ele me convidou para trabalhar na prefeitura de Guarulhos. Eu tinha um cargo de confiança lá, era o assessor executivo dele. Eu circulava toda a prefeitura durante o período de 2017 a 2019. Eu fiquei basicamente 3 anos na Secretaria de Saúde. Eu fiscalizei a maioria dos contratos que passavam ali na Secretaria de Prestação de Serviço, de transporte ambulatorial, de ambulâncias, etc. Eu rodei 69 UBSs no município, não consegui rodar todas, mas uns 85% delas eu cheguei a visitar. Fiscalizei os PAs, as UPAs. Durante as minhas fiscalizações, eu consegui constatar médicos que colocavam o dedo e ia para casa. A gente abriu sindicância, fui na controladoria, protocolei as denúncias e a controladoria do município acabou levando o médico preso, graças ao meu trabalho de fiscalização e denúncia. Peguei funcionários que foram abertos sindicâncias e inclusive um exonerado roubando combustível de ambulância. Encontrei funcionários que desviavam peça de carros, de carros da saúde. Eu fui fazer levantamento em estoque de peças da Secretaria da Saúde de manutenção de carro de 1.200.000
reais em peças, só tínhamos lá 600 mil reais. Isso aí foi herança que a gente pegou da gestão do PT. E esse foi meu trabalho, de vistoriar, fiscalizar e correr atrás. E por isso o prefeito me colocou lá. E no meio dessas minhas fiscalizações, eu acabei rodando a cidade inteira. Presidente Dutra com Bica, Pimentas, Bom Sucesso, porque as UBS são espalhadas na cidade inteira. E a gente acaba vendo coisas muito boas e coisas muito ruins acontecendo na cidade, e eu procurei ali dar o meu melhor, ajudar o próximo, fazer o trabalho de um cidadão que está lá para servir. Eu, enquanto trabalhei na prefeitura, fui servidor. Eu servi o município e as pessoas que ali vivem, né, na cidade. Então eu procurei fazer o bem, fazer o certo, e acabei incomodando uma parte de corrupto. Peguei carro de vereador arrumando dentro da secretaria, carro particular de vereador, tá? Peguei uma série de coisas, denunciei no Ministério Público. Esse é o Felipinho, um cara simples, honesto, um cara idealista, que quer ver uma cidade melhor, que luta por justiça. Eu acho que o brasileiro, além de guarulhense, o brasileiro tá cansado de corrupção. Nós temos uma cidade de Guarulhos aí destruída pelos 16 anos da gestão do PT. Temos hoje 34 vereadores que são constituídos pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela determina a quantidade de vereadores por habitantes, né? Então hoje Guarulhos contempla 34 vereadores, e a maioria desses 34 vereadores estão aí há mais de 3 mandatos. Temos vereador de 36 anos de mandato, temos vereadores de 30 anos de mandato, vereadores de 24 anos, vereadores até de 20 anos, e outros aí com 10, 12, 16 e assim por diante na escadinha. Então a gente vem aí nessa briga para tirar esse bando de dinossauro, porque estão se perpetuando no poder, a gente não aguenta mais. Esse é o Felipinho. Bacana, Felipe. Realmente é uma das propostas que nós tivemos para esse podcast, de justamente tentar evitar que as pessoas votem por osmose, né? Votem justamente por, vamos buscar uma reeleição, ou porque acha que determinado candidato é o melhor, e muitas vezes não sabem quais são as suas pautas. Felipe, conta pra gente aqui, quais são as suas principais pautas para um possível mandato seu? Então, eu eleito como vereador, para começar, a principal função do vereador é fiscalizar. Se você parar para analisar a dívida que a atual gestão pegou na cidade, que é uma dívida que beirava 8 bilhões de reais, lembrando que a cidade de Guarulhos arrecada mais ou menos 4 bi, é o dobro da arrecadação, o que se gerou de dívida. E por que essa dívida foi gerada? Porque exatamente a principal função do vereador, que é fiscalizar, não foi feita. Esses mesmos vereadores de sempre, que sempre estão se reelegendo no município de Guarulhos, não fizeram o básico, que é fiscalizar o executivo. Pela falta de fiscalização, e cá entre nós, que eu acho que eles prevaricaram, talvez até ajudaram a fundar a cidade, gerou essa dívida que a gestão anterior largou aqui para o atual prefeito. E a minha principal função como vereador é fiscalizar. Vou correr atrás de contrato, vou ver se os contratos estão sendo pagos vigentemente, se esses contratos estão com o valor de acordo com o valor do mercado, se não existe nada de errado porque possa estar correndo numa drenagem do dinheiro público, porque nós sabemos que isso é uma coisa meio que normal no Brasil, e é por isso que encontramos hoje o Brasil destruído. Se cada parlamentar fizesse o trabalho de fiscalização, hoje nós não tínhamos um Brasil destruído pela gestão do PT, que passou aí aos 16 anos de Brasil e diversos municípios de Guarulhos. Mas a função do vereador não é só fiscalizar, a função do vereador é criar projetos de lei. E uma coisa que eu vou propor é a desburocratização das coisas no município. Eu como empresário, eu como empreendedor, estou cansado de ter que correr atrás da prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e tentar regularizar qualquer situação onde gera estresse, uma série de dor de cabeça, uma série de exigências. Então, um dos meus projetos é um projeto que incentive empresários virem à cidade, gerar emprego, e para incentivar isso nós precisamos de um incentivo fiscal. Então esse é um projeto que eu vou brigar, é uma das minhas bandeiras. Precisamos desburocratizar para crescer. O empresário está de saco cheio de burocracia. Essa burocracia aí gera corrupção. É aquele negócio de gerar dificuldade para vender facilidade. A gente já sabe disso e a gente não aguenta mais isso. Lembrando que aqui na cidade nós temos o maior aeroporto da América Latina, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e é onde passa o maior fluxo de voos
do Brasil passa aqui, tantos nacionais, tantos internacionais. E eu pergunto a vocês aí, ó, que estão me entrevistando, quantas das companhias aéreas têm sede em Guarulhos? Nenhuma. Eu não tenho noção de nenhuma mesmo. Nenhuma. Então, você imagina se tivéssemos um incentivo fiscal para que essas companhias aéreas tivessem sede em Guarulhos. Quantos empregos iríamos gerar e quanto iríamos fomentar a economia do município? E o vereador não enxerga esse serviço. Outra coisa que é uma das pautas da minha proposta como vereador é a redução da verba de gabinete. Eu vou reduzir 15% da verba de gabinete com meus assessores. Então, dos 15 assessores que eu tenho direito, eles receberão 15% a menos em relação aos outros vereadores. E eu vou bater nos vereadores todo santo dia, mostrando o que eu faço, dá para fazer. A Câmara consome 5% do orçamento da cidade, que dá um total de 120 milhões por ano. Eu acho que se cada vereador economizar 15%, a gente consegue ter um fundo de caixa para reformar diversas unidades de saúde, talvez até reforma e construção de novas, porque Guarulhos paga aluguéis para algumas UBSs que são de péssimo estado e não são adequadas para atender a população direito. E a minha bandeira vai ser essa: redução de gasto público, fiscalização, inclusive, coisa que é em função de vereador. O vereador tem a capacidade de fazer, é elaborar projetos junto ao executivo, junto ao corpo técnico da prefeitura, porque tem diversos profissionais lá excelentes, inteligentes, que possam estar desenvolvendo projetos de infraestrutura para a cidade, processo de construção de unidade básica de saúde, talvez de PAs. Tem, por exemplo, o PA Dona Luísa lá no Pimentas, lá, um prédio de mais de 30 anos, precisamos reformar aquele PA, talvez construir até um novo, fazer aquilo virar uma UPA. E eu sei que a cidade não tem dinheiro, mas nós, como vereadores, representantes do povo de Guarulhos, podemos bater na porta de um deputado estadual, de um deputado federal, e estar buscando recursos, emendas parlamentares para que a prefeitura possa construir, reformar essas unidades de saúde, as escolas de lata do PT que estão aí enferrujadas. A gestão atual vem baixando a dívida do município, a gente sabe que a prefeitura hoje não tem dinheiro para poder estar ampliando, melhorando as coisas no município, mas é a função do vereador sim, correr fora da cidade, trazer recursos para que a prefeitura possa executar. Tem que acabar com esse negócio de base oposição, só ficar criticando, jogando pedra e não correr atrás de nada. Criticar é muito fácil, correr atrás para fazer a diferença ninguém faz. Realmente, Felipe, você disse, eu concordo em parte disso, porque nós hoje em dia, até no Brasil mesmo, vivemos um eterno terceiro turno, né? Que a oposição vive brigando com oposição, o centro vive sempre jogando a favor do dele ali, e o Brasil é colocado de escanteio. Nós vemos isso aqui em Guarulhos, você acabou de comentar, e realmente mais de 90% das pessoas que vêm do exterior descem em Cumbica, né? Isso é uma proporção enorme. Nosso aeroporto é o maior complexo aeroportuário da América do Sul. Então, assim, como a gente consegue ter um aeroporto desse porte, né? Nós temos algo desse tamanho em muitas ruas aqui de Guarulhos, inclusive no meu bairro, na minha rua, eu não tenho luz à noite. Assim, chega a ser vergonhoso o estado que Guarulhos foi deixado e que, infelizmente, ainda está, né? Olha, através dessa sua fala eu não posso ficar quieto. Eu vou te contar dados oficiais. Guarulhos tem 1.200 ruas não asfaltadas. Eu perguntei para o secretário de obras, Marco Antônio, atual secretário de obras, falei: Marcão, quanto custaria para asfaltar essas 1.200 ruas? Ele, passa de bilhão. Ou seja, a gestão do PT cobrou da gente esgoto 16 anos. Meteram o SAI numa dívida astronômica e não fizeram nada com a cidade. A gestão atual pegou a cidade toda apagada. Não sei se você lembra, no início da gestão do prefeito Guti, a Tiradentes estava cheia de lâmpada queimada, Paulo Facine aqui toda destruída. O prefeito, na parte de iluminação pública, fez um bom trabalho. Acho que ele iluminou 8 mil pontos de iluminação e não sei quantos mil pontos foram implantados. Ainda tem muito para fazer. É o que você está falando. Tem muito bairro apagado, sem implantação de iluminação pública, que isso daí reflete na segurança pública, e também diversas ruas não asfaltadas, no qual o morador paga pelo esgoto e não tem nem asfalto na rua dele e paga o imposto sobre o asfalto que ele não tem. É um absurdo. Isso é o descaso com a população, isso é o tapa na cara da sociedade, como diria o Datena. Isso é o ridículo. Isso é a realidade que nós vivemos. O Lennon tem uma pergunta para você agora, Felipinho. Fala, Felipe. Gostei, achei bacana suas respostas até agora. Você já falou algumas coisas que me chamaram a atenção positivamente, e eu queria ir mais ou menos nesse sentido.
Você falou a princípio de trazer, né, desburocratizar para poder facilitar o empreendedorismo na cidade. Isso é óbvio que é bom, né? Até pra gente que é cidadão é difícil você entender por que não fazem isso, mas é aquilo que você comentou e a gente sabe que é verdade. E eu vou te dificultar para cobrar pela facilidade. É o Brasil que a gente tem hoje, né? Exato, não é só Guarulhos, né? Não é só Guarulhos, isso é nação. Mas aí, cara, você falando isso faz todo sentido, é óbvio, realmente é uma resposta óbvia. Mas, por exemplo, seu pai empreende aqui em Cumbica, e a gente sabe que Cumbica ela é uma região periférica. Industrial. Sim, pensando nesse cenário, até porque eu e o próprio Rafael também somos de Cumbica, então a gente conhece muito bem a realidade da região, né? Então a gente sabe que aqui o asfalto é ruim, o Rafael comentou que não tem iluminação, é raro você ver um policiamento, não tem nada desse tipo de coisa. Como você acredita, eu queria ouvir de você se você já tem isso formulado na sua cabeça, em documentação, como você acredita que desburocratizando, ou então que tentando trazer mais investimentos para o aeroporto, que fica localizado bem próximo da gente aqui, isso reflita na cidade? Mas assim, de forma prática, porque a gente sabe, né, que dá para idealizar um monte de coisa. A gente pode vir aqui e imaginar os cenários mais lindos. Mas eu queria saber se você tem uma visão concreta, uma visão assim, mundo real mesmo, né? Eu quero dizer de como isso seria benéfico. Tanto para a parte periférica, que precisa de infraestrutura mais do que todo mundo, quanto para o microempreendedor ou grande que quer investir, mas não consegue por conta dos valores e da dificuldade. Olha, eu vou deixar bem claro que a principal atitude de desburocratizar para crescer é uma atitude que tem que vir de um projeto de prefeito, um projeto de governo. O vereador pode gerar um projeto de lei, ele pode gerar uma proposta e solicitar ao prefeito. Mas eu vou contar uma coisa que ninguém sabe, eu posso te falar porque eu vivenciei. A Prefeitura de Guarulhos, hoje em 2020, ela funciona como se estivéssemos em 1994. Nós temos computadores super arcaicos e temos um sistema pífio. Por quê? Porque você imagina que se um processo sai da Secretaria de Saúde, ele é impresso via papel, vai um funcionário, pega aquela pilha de processo, você imagina que você está entrando numa empresa de comida, aí você vai lá abrir um restaurante, primeiro você tem que pegar o alvará de funcionamento, depois que pegou o alvará, o papel sai de lá, vem um funcionário, pega, coloca dentro de uma Kombi, leva lá, pega o carro, gasta gasolina, tempo, trânsito, dinheiro, vai lá para a Secretaria de Saúde, aí gera um outro processo lá que é da Vigilância Sanitária, que tem que aprovar para ver se está adequado para poder fornecer alimentação. Aí a Vigilância Sanitária ela tem um grupo de funcionário que pega, gera outro papel, que vai para outra divisão, e piriri pororó, depois ele pega aqueles papel de novo, se tudo certo ou não, tem que devolver para o SDU e você vai ter que ir lá retirar no SDU. Então, é um processo totalmente Flintstone. Você imagina, você tem um carro, mas não tem motor, você tem que ficar pedalando. A gente tem que ter um sistema de gestão, e a Prefeitura não tem um sistema de gestão, é o que eu estou te dizendo. Nós estamos em 2020, na era da tecnologia, de aplicativo móvel no celular, e a Prefeitura funciona como em papel, como se estivesse em 1990. Então, isso gera a burocracia, isso gera a lentidão, isso gera demora. Enquanto isso gera demora, o empresário lá está sofrendo, pagando aluguel, investindo no imóvel, pagando luva, pagando funcionário, a documentação não sai. Aí, de repente, surge aquele jeitinho brasileiro, olha, se você me ajudar nisso aqui, de repente o processo entra mais rápido. A gente sabe que acontece isso no Brasil afora. Infelizmente, a gestão atual não teve uma sobra de caixa para poder investir nesse tipo de coisa, e é necessário, só que nós temos que buscar dinheiro, emenda federal, destinada para esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho que o prefeito tem que fazer é centralizar as secretarias. Você imagina, o prefeito conseguiu reduzir bastante os aluguéis das secretarias. Na gestão do PT, acho que para a gestão atual, ele conseguiu economizar 15 milhões, eu acho, se não me engano, de aluguéis por mês. Mas o ideal seria construir um prédio dentro do Paço Municipal, talvez, onde você poderia alocar todas as secretarias e a secretaria tramitar documento via sistema de um andar para o outro. Se precisar de papelado, você sobe de um andar para o outro. Se o cidadão tem que protocolar um documento no Fácil, é uma coisa centralizada. O documento vai subir para o mesmo prédio e vai subir e descer. Não, a gente tem um SDU do lado do Paço, aí nós temos a Secretaria de Saúde lá do outro lado, que é um prédio cedido pelo Estado, aí nós temos a Secretaria de Obras lá do outro lado, que lá também presta serviço junto com a Secretaria de Serviços Públicos, que inclui limpeza, que inclui iluminação pública e vários tipos de coisas. Então você imagina, você
dá entrada no Fácil, lá no Paço Municipal, aquele documento é destrinchado, disparado para cada secretaria, de lá o cara pega o pedido e devolve a resposta. Olha a lentidão do sistema, olha quanto isso demora. Então é um processo lento e demorado e burocrático, por isso a gente não consegue desenvolver. Voltando à sua pergunta sobre qual impacto isso geraria na cidade, isso é questão de tempo. Você imagina quantos empregos geraríamos se nós conseguíssemos sediar todas as companhias aéreas na cidade? Isso geraria diversos empregos e fomentaria a economia local, aumentando o ISS, Imposto sobre Serviço. E o Imposto sobre Serviço é onde... Guarulhos tem a primeira, acho que maior arrecadação é do IPTU do município, e a segunda é o ISS. Você imagina a situação do prefeito esse ano, com essa pandemia, onde você fechou todo o comércio, porque o ditadória lá, a ordem, o prefeito do estado de São Paulo tem que seguir o decreto do governador. Então o governador forçou Guarulhos fechar, o prefeito ficou meio que refém do decreto do Dória, se não dava Ministério Público. Você imagina quanto tempo de ISS a gente ficou sem receber. Você imagina os cofres da prefeitura. Não sei se vocês sabem, a prefeitura, o governo como um todo, trabalha com planejamento orçamentário. Então, nós sabemos que a prefeitura arrecada em média, 2 bilhões em IPTU e mais 2 bilhões sobre impostos, né? Sobre impostos. Se você tem as empresas fechadas que não estão gerando impostos, as pessoas quebrando o comércio, as pessoas perdendo emprego, automaticamente as pessoas, a primeira coisa que vão deixar de fazer é pagar imposto, não vão pagar IPTU, o comércio deixa de emitir nota, a prefeitura não gera arrecadação, só que as contas da prefeitura não param. Informação oficial para vocês, 50% do orçamento da prefeitura, 50%, é para pagar folha de funcionário público. Aí você tem que dividir 25% do orçamento, isso é lei, é Constituição Federal. 25% você tem que mandar para educação, e lá tem diversos contratos que você tem que pagar, porque são contratos vigentes, que é dividido no período de 12 meses, né? Aí você tem que colocar 15% em saúde, o prefeito coloca um pouco mais, que daria 20%, aí você já consumiu 90% do orçamento. 5% vai para a Câmara, os outros 5% você tem que distribuir nas outras secretarias, na ProGuaru lá, que também gasta uma fortuna. E como é que você faz? Você não tem sobra de caixa. Então, o dinheiro da prefeitura é tudo contadinho, centavo por centavo. Aí vem processo do Ministério Público, que é da gestão anterior, que não cumpriu o acordo, o Ministério Público vai lá e te toma 50 milhões do orçamento. Da onde você vai tirar esse recurso? Você tem que ir para Brasília, tem que ir para o Estado, pedir recurso. Aí você tem briga política, porque o Dória não quer ajudar Guarulhos, porque o Guarulhos, o prefeito, não é do Dória. O Bolsonaro acabou ajudando o Guti. Por que o PT foi tão bem no início da gestão do Eloy? Eles derreteram o dinheiro aqui. Você tinha o Lula e a Dilma mandando o dinheiro do governo federal direto para cá. Já o governo do estado, que sempre foi PSDB, nunca fez nada por Guarulhos. Quem mora em Mogi das Cruzes sabe como é que é. Tem um monte de hospital do estado lá em excelência. Por quê? Porque o prefeito de Mogi sempre foi do PSDB e o governador sempre foi do PSDB. Então nunca faltou recurso para lá. Agora você vê o nosso hospital aqui, do hospital do Secap lá, o HGG, abandonado pelo Estado. Olha o nosso hospital Padre Bento, que é do Estado, abandonado. Então a gente está cansado dessas políticas partidárias. A gente tem que enxergar a cidade como um todo. Esquece esquerda, direita, partido. Tem que votar pro povo, tem que mandar recurso pro povo. A população não aguenta mais ficar sofrendo por causa dessas brigas políticas. Vocês entendem onde eu quero chegar? Sim, eu entendo. É bem complexo. Não, é complexo mesmo, mas assim, pegando esse cenário que você mesmo desenhou, a gente entendeu, todo mundo que tá ouvindo também entendeu, que realmente não tem orçamento. Mas aí, nesse cenário, o que o vereador ele faz então? Como o vereador ele encontra uma saída para ajudar o cidadão? Porque você tem toda a dificuldade para usar o pouco dinheiro que sobra, dado todos os gastos excessivos, processos, contas em atraso que você já falou. Então assim, o que você enxerga como solução? Por exemplo, que atitude você tomaria se eleito para trabalhar? Eu vou reformular a pergunta: como você trabalharia dentro desse cenário? Você foi eleito, aí você está vereador de um município que não tem grana para investir e deve mais do que arrecada. O que o Felipinho faria? Então, é uma das minhas propostas. As duas principais para resolver o problema. Eu acho que é assim, todos nós sabemos que o PT destruiu o Brasil, não só os municípios. Onde o PT passou, ficou um buraco no orçamento, né? Então, o que eu prego? Eu prego a redução de custo
parlamentar. Os vereadores têm que dar o exemplo. Primeira coisa, 15% de 120 milhões sobra um dinheirinho para você reformar a unidade, construir unidade nova, porque assim, todo mundo tem que se dedicar, todo mundo vai ter que se sacrificar um pouco. O PT destruiu 16 anos, a gente vai ter que sacrificar quantos anos do orçamento economizando para poder reerguer a cidade? Bons anos. Então todo mundo vai ter que sofrer junto, vai ter que tirar da carne, desculpa. Temos que todo mundo falar, vou fazer minha parte, eu vou fazer minha parte. Redução de 15%, já começa por aí. Os outros vereadores têm que seguir o exemplo. Eu vou trazer a população comigo e vou fazer bater nos caras. Porque tem que ter a pressão do povo para fazer esses caras baixar custo também. Não é só eu vou ser o exemplo para fazer o povo cobrar deles. Sim, com certeza. E a segunda principal... Inclusive, eu acho que a gente já conversou isso aqui em outros episódios, depois você também. Seria até interessante você ouvi-los, para você conhecer, né? Também um pouco das pessoas com quem você está concorrendo. Sim. Mas... O principal... Coisas que a gente já... O que vocês querem... Desculpa. Só fazer um adendo. Coisa que a gente já disse aqui, seria interessante que vocês, vereadores, usassem os veículos que tem disponíveis aí de redes sociais mesmo, por exemplo, para mostrar o trabalho de vocês, entendeu? A gente vê de fato o que vocês estão fazendo, porque essa ideia que você tá dando, ela é interessante. A gente vê outras pessoas fazendo isso a nível estadual. Exato, mas aqui a gente não tem. Eu acho que então não tem. Então assim, aqui se você pretende fazer isso, o processo de rachadinha, tirando dinheiro de assessor. Exatamente. É isso que a gente então, tem. Assim, tem tiririca na Câmara de Guarulhos. Mostra isso pro povo, entendeu? Caso você seja eleito, para vocês chamarem. Eu vou ser eleito e eu vou fazer isso daí, exatamente. Então, qual que é a solução pro município? É fazer o que eu tô falando. Pega os vereadores, nunca houve uma união. Vocês já viram na história de Guarulhos um grupo de parlamentar, igual aquele PDO, o grupo de deputados estaduais, se juntando para fiscalizar o estado, os municípios, e cobrando dos prefeitos, do governador, igual o Telhada, o Márcio Nakashima, e aquele grupo da PDO arrebentando o Dória, no caso lá daquela tenda lá, que eles gastaram milhões e não tinha ninguém. É isso que tem que ter. Eu espero que esse ano mude todos os vereadores e entre um grupo do bem lá, que nós possamos se juntar boas ideias e partir para execução. Como é que a gente vai partir para trazer o recurso para o município? E com um grupo de parlamentar, bater na porta dos deputados estaduais, deputado, precisamos de emenda. Não é só bater na porta de um deputado, é de todos. Se cada deputado estadual, acho que tem direito a 500 mil reais para mandar. Se a gente pegar 10 deputados estaduais, mandando uma emenda de 500 mil cada um, são 5 milhões. O deputado federal tem emendas até de 2 milhões de reais. Vamos juntar um grupo para bater, deputado. Preciso de emenda para cá, emenda para cá. Se a gente pegar 10 deputados, são 20 milhões. Lá em Brasília tem fundo nos ministérios. Sobra dinheiro no orçamento no final do ano. Se nós tivermos um bom relacionamento, fizer uma pressão com os parlamentares do município, junto aos ministros, com proposta, com projeto para executar no município, dá para trazer recurso. Mas eu nunca nem vi ninguém ir lá buscar. Primeiro que nós não temos vereadores capacitados e qualificados para isso. Os caras mal sabem falar português. A verdade é essa. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá. Então, se a população se conscientizar que tem que ter gente inteligente, que saiba a função de vereador, o que dá para ser feito e que tenha vontade de fazer, a gente vai continuar patinando. Felipe, eu concordo com você. Eu acho realmente que a gente precisa desse poder de fiscalização, a gente precisa dessa Câmara atuante, né? Atuante, no caso, em cima ali para fazer Guarulhos andar, mas sendo sincero com você, tá? Uma visão de uma pessoa leiga, uma pessoa que enxerga aqui de fora. Você não acha que, infelizmente, acreditar nesse tipo de união hoje, com um mundo tão polarizado, não é utopia? E eu vou te explicar por quê. Também acho utópico. A grande questão é o seguinte, eu concordo, se fosse o caso se eu tivesse na função, eu também acreditaria que, se todo mundo fizer um bom mandato, tiver um bom governo, né, Guarulhos vai ganhar, eu vou ganhar, por quê? Porque eu tô fazendo um bom trabalho. Mas hoje em dia a gente não pode deixar pra lá e achar que as pessoas vão se apoiar dessa maneira, né? O que mais há dentro da política nacional brasileira é essa questão de um ficar batendo em cima do outro. E isso atrasa o Brasil e no nosso cenário atrasa Guarulhos. Então, a pergunta é, qual você acha que é a maior arma do Filipinho ou a melhor cartada, o as na manga do Filipinho para conseguir unir essa galera? É o quê? É a união do povo? É a pressão popular? O que você acha? Olha, eu vou ser bem sincero com você. O problema do Brasil é que a gente está cheio de mau exemplo.
O povo já é desacreditado de político. Eu não sou político. Eu estou concorrendo a um cargo público porque eu já estou de saco cheio desses caras aí. Essa é a verdade. Agora, eu entendo o que você está me dizendo e eu concordo com você. Só que eu vou ser o bom exemplo. E você tem que pensar que a Câmara vai renovar 50% dos vereadores. A gente tem que colocar a gente lá sem vício político. Eu não tenho vício político. Por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, eu acho que ele é o cara mais patriota que já sentou na presidência da República. Ele falou, vou chegar, vou fazer e vou acontecer, tá ok? Tá ok nada. A hora que ele sentou lá e começou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele sentou lá, só que ele tem 512 deputados lá que não deixa fazer o que ele achava que ele ia fazer. Por quê? Porque são sempre os mesmos deputados viciados na coisa pública e que sabem que eles conseguem travar o presidente. E se o presidente não der a sambadinha, ele toma um impeachment. E o Guti passou pela mesma coisa. O Guti tem 4 anos, ele foi 8 anos como vereador e já saiu para prefeito e ganhou como prefeito. Só que você tem vereador lá com 36 anos, 30 anos, 28 anos, 24 anos, 20 anos e 16 e assim por diante. Como é que você vai mudar? Como é que você vai fazer uma coisa ousada, dar bom exemplo, se os vereadores não vão te deixar? Então, a mudança vem da população. Como é que eu vou trazer isso para mim? Eu vou politizar o povo. Nas sessões na qual os vereadores votam às escondidas, não televisionam, eu vou estar com o assessor meu lá gravando. E eu vou explicar para a população o que eu estou votando e por que eu estou votando. Eu vou votar independente de bancada, independente de governo, independente de oposição. Eu vou votar de acordo com o que é bom para o município. Eu vou ser o exemplo. E eu vou ser um cara novo e exemplar. E eu tenho certeza que eu dando um bom exemplo, outras pessoas vão vir comigo. Olha, eu vou fazer igual esse moleque, ele tá fazendo certo. Eu não vou me incomodar se o cara fizer igual o que eu tô fazendo, porque ele tá fazendo uma coisa boa. Então, quanto mais bons exemplos nós tivermos, melhor é. Por exemplo, se você faz um projeto social numa comunidade, por mais que você seja um picareta e queira se promover a sua imagem, mas você vai lá, você consegue doação para quem está passando fome, uma melhoria para o bairro, mas a gente sabe que você está fazendo autopromoção, que você é um picareta, tudo bem, a gente vai identificar que você está querendo se autopromover, mas a gente vai ver que você está fazendo uma boa ação. Se a gente tivesse um Brasil cheio de gente querendo se promover para ficar famoso, mas que fizesse alguma coisa boa de fato, que fizesse alguma coisa para o próximo, nós teríamos um Brasil melhor. Então o que a gente precisa é de pessoas que tenham força de vontade, que faça de verdade, que saia da teoria e vá para a prática e faça uma coisa boa. Porque se eu tiver mais gente me copiando em boas ações, não importa, a gente vai ter um país melhor, a gente vai ter gente melhor. Agora deixar esses caras do jeito que estão aí, ó, o vereador responde processo de rachadinha, outro vereador responde processo porque nomeou a mãe e o irmão no gabinete do outro vereador em Osasco, e o vereador de Osasco nomeou parente no gabinete dele aqui, crime de nepotismo cruzado, vereador que está lá eleito para defender interesses de tráfico de droga, vereador que não sei o quê, é só coisa errada. Que bom exemplo que a gente tem. Por isso que a gente tem um país desacreditado e estamos aí elegendo tiririca, pior que tá, não fica, olha a merda que dá. É terrível, né? Bom, você que tá ouvindo agora, você que tá ouvindo os argumentos do Felipinho, ficando feliz, indignado, triste com ele, eu vou te dar as redes sociais dele para você segui-lo, acompanhar o dia a dia dele, ver como é que o Felipinho tá saindo na campanha. Então, o Instagram do Felipinho é o Felipinho GRU, Felipinho Gru, correto, Felipe? É isso mesmo, Felipinho Gru, exato. E Facebook também no Facebook, facebook.com/Felipinho Gru. Não se esqueçam de compartilhar essa postagem, não se esqueçam de mandar para seus amigos essa entrevista, não se esqueçam de curtir e também de comentar. Nos sigam nas nossas redes sociais, @GuaruCast e no facebook.com/GuaruCast. Felipinho, o Carlos tem uma pergunta para você. Claro. Felipe, a gente escutou agora você falando em relação a fazer uma limpa financeira aqui em Guarulhos, né? Digamos assim, resumindo dessa forma. E isso é uma boa ideia, né? Se você eleito e conseguir executar, vai ser uma excelente ideia. Só que eu queria saber de você, além de fazer essa limpa, o que você, dentro da sua obrigação de vereador, pensa
em fazer para contribuir para que Guarulhos arrecade mais, sei lá, de repente explorando aí o próprio aeroporto, enfim, cultura guarulhense, enfim, a arte, enfim, qualquer coisa que traga pessoas de fora aí para nossa cidade. Se você pensa em algo em relação a isso, para Guarulhos arrecadar mais, para fazer essa limpa e arrecadar mais, tá? Dentro das suas obrigações aí. Olha, eu acho que a melhor coisa que podemos fazer para a cidade é esse pensamento de empreendedor. É esse pensamento que a gente tem que desburocratizar, facilitar para que o empresário possa vir para a cidade, que ele vai gerar emprego e vai gerar imposto. E você gerando emprego e imposto, você aumenta a arrecadação do município e você consegue distribuir mais renda para onde a população precisa. Essa é a visão que nós temos que ter no município. O Brasil é um país capitalista. Nós dependemos de uma economia forte para um país melhor. Se você tem um país que você tem uma indústria forte, um comércio forte, só não trabalha quem não quer. Nós precisamos pensar num plano de capacitação para a população, para que ela esteja apta a participar de um bom emprego, a conseguir um bom emprego e levar uma renda melhor para a família. Eu acho que essa é a melhor solução. Aí nós conseguimos levar dinheiro para a cultura, dinheiro para o esporte, porque eu acho que o esporte salva vidas, tira as crianças de um caminho errado, tira às vezes um dependente químico de um caminho errado. Então tudo isso nós dependemos de um aumento de arrecadação. Nós sabemos que na gestão anterior, na gestão do PT, nós perdemos diversas empresas aqui. Vou citar uma só aqui. A Pfizer, quem não conhece a Pfizer, um dos maiores laboratórios do mundo, que produziu o primeiro remédio de disfunção erétil, o Viagra, que foi a primeira no mundo, estava aqui, no berço de Guarulhos. Perdemos. Por quê? Porque o PT não dava incentivo, ainda prejudicava eles em algumas coisas. Então, a função, eu acho que eu como empresário, empreendedor, um cara que entende a dificuldade do empresário, vou estar dialogando com o setor para poder, cada vez mais, incentivar eles a gerar mais emprego e investir mais na cidade. Eu vou citar uma coisa para vocês aqui, que eu acabei citando numa outra entrevista. Não sei se vocês ficaram sabendo, teve uma votação esse ano da Balduco. A Balduco ia deixar o município. A Balduco gera mais de 1.000 empregos na cidade. O que acontece? Imagina que eles têm 2 terrenos quadrados, né? Um do lado do outro, paralelo. Só que no meio dos 2 terrenos, passava uma rua sem saída, que morria ali entre os 2 terrenos deles. E eles receberam uma proposta de outro município para deixar aqui a cidade. E se eles deixassem a cidade, nós íamos perder em arrecadação, nós íamos perder 1.000 empregos na cidade. Eles procuraram o prefeito da cidade, o Guti, falaram assim: olha, Guti, nós recebemos um incentivo fiscal de um outro município, nós vamos mudar a fábrica para lá. Não gostaríamos de deixar aqui. Tem como o senhor nos ajudar? Aí o prefeito falou assim com eles: mas como eu posso fazer? O que vocês precisam? Olha, prefeito, eu tenho esse lote, esses 2 terrenos e tem uma rua no meio que é rua sem saída que não dá lugar nenhum. Nós gostaríamos que o senhor criasse um projeto de lei no qual vendesse essa rua para a gente. Nós vamos pagar por essa rua, em contrapartida, no período de 2 anos, nós vamos injetar um dinheiro aqui e vamos gerar mais 1.000 empregos. Teve vereador que não votou, e teve vereador que votou contra. Genilda Bernardes votou contra, Rômulo Ornelas do PT votou contra, o Rafa Zamproni, vereador do PSDB, não votou, deu uma de louco, porque agora ele é oposição do prefeito, lembrando que ele foi base. É isso que estraga a cidade, é isso que acaba com a arrecadação do município. Tem que acabar com isso daí. Se você é base, oposição não interessa, você foi eleito pelo povo. Como é que você deixa de votar uma questão importante, no qual vai gerar mais arrecadação, mais emprego na cidade, que vai fomentar mais o comércio, por briguinha política? Pelo amor de Deus, isso sim é Judas, é traidor. Isso é traidor da população. É isso que a população tem que se ligar. E eu vou politizar o povo, porque vou fazer vídeo mostrando e escandalizando a situação. Já não dá mais para viver num país em 2020 onde eles ficam brincando com essa politicagem suja. Ô Felipinho, e você sabe que algumas das pessoas que estão lá dentro não estão felizes com esse seu discurso, né? Não estão felizes com essa ideia de você querer tirar esse cabresto eleitoral que existe, que a gente sabe que existe, né? Porque a gente tá chamando eles de dinossauro, né? Tudo dinossauro, Conta um pouquinho, para quem não conhece sobre essa polêmica, o que foi essa questão do dinossauro aí, que eu vi também no seu panfleto, essa questão de tirar os dinossauros lá de dentro, e houve algumas consequências em decorrência disso.
Conta para quem não conhece, por favor. É isso daí. Então é o seguinte, eu no meio da campanha, né, da pré-campanha, eu comecei a pensar e eu precisava agir, né, tipo assim, um marketing, um merchan, o que eu vou fazer, né, é difícil você se sobressair e não tem como falar bem de vereador porque eu não vejo um trabalho em excelência de nenhum vereador, se eu falar que tem algum, eu sou mentiroso. E não tinha o GuaruCast ainda, né, agora pelo menos tem o GuaruCast. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver o número de mandato dos vereadores, falei, meu, que absurdo. Paulo Roberto Sequinato, 36 anos, Celestino, 30 anos, Eduardo Sotu, 24 anos, agora vai colocar a mulher dele como candidata, Zé Luiz do PT, que afundou a ProGuaru, deixou $500 milhão de dívida na ProGuaru, 20 anos, e vem os escadinhas. Aí eu falei assim, minha música vai ser Vote Filipinho 15333, que era a legenda, eu pensava o número tipo 123, 333, eu tava correndo atrás disso, eu sabia que era 15, falei, vamos tirar esses bandos de dinossauro, aí pegou, aí eu comecei a chamar os vereadores de dinossauro. Aí o Celestino me processou, né, porque quis dizer que é uma ofensa, né, e não é, porque eu nunca vi chamar alguém de dinossauro ser uma ofensa, não é, dinossauro não é ofensa, então eu só fiz uma alusão com o número de mandatos do tempo de casa desses caras com os milhares de anos que os dinossauros viveram no passado, porque esses vereadores já fazem parte do passado e não largam o osso. Então eu fiz esse merchan, que é uma coisa que eu acredito na renovação. Eu acho que a alternância de poder é democrático. Se você parar para analisar, nem Saddam Hussein governou o Iraque por tanto tempo. Os Estados Unidos tirou o Saddam, lá, aquele ditador, do cargo em 20 anos de poder. E aqui a gente tem vereador com 36 anos de mandato, 38 anos. Isso é um absurdo. É praticamente um feudo a Câmara de Guarulhos. Então, essa foi a polêmica, essa foi a briga. Aí a Genilda do PT me processou, né? Aquela dinossauro. E o dinossauro Celestino me processou. Mas, Felipinho, você atribui a isso, ao fato da nossa política estar tão arcaica aqui em Guarulhos, você atribui a esses políticos, a essas gestões, o fato de Guarulhos não ter ainda se tornado protagonista, o fato de Guarulhos ainda não ter se destacado no cenário nacional? Nós sempre fomos uma das maiores potências do Brasil, tanto em termos financeiros quanto em termos populacionais, em tamanho de territorial, espaço, territorial, exato. E hoje em dia a gente vem perdendo para Campinas, vem perdendo para outras cidades. Você atribui, então, a esse tipo de política, esse tipo de visão, entre aspas, retrógrada, essa tendência de baixa de Guarulhos? Olha, eu vou te responder deixando a pergunta para vocês três. Você sabe que quem ordena todo o dinheiro, o ordenador de despesa de todo o dinheiro é a prefeitura, é o executivo. E os vereadores têm que fiscalizar. Você acha que se nós tivéssemos vereadores eficientes nos últimos 16 anos de PT, nesses 20 anos que passou junto com a gestão do prefeito, você acha que o prefeito Guti teria pegado a cidade destruída se os vereadores fossem bons? Se eles tivessem fiscalizado? O prefeito Guti, eu lembro como ele foi vereador no período de 2013 a 2014, ele chegou a achar um contrato do PT lá para limpar cocô de pombo que ia custar R$10 milhões. O que esses vereadores faziam lá, que não viam nada? Se nós tivéssemos fiscais, que é a função do vereador, que fosse atuante e protocolasse denúncia no Ministério Público, que não se vendesse para o poder público nomeando parente em cargo público, você acha que nós tínhamos uma cidade destruída? Você acha que a gente não tinha evoluído o parque industrial da cidade? Você acha que as empresas teriam ido embora daqui, caindo a arrecadação do município? Aí eu lhe pergunto, de quem que é a culpa? Realmente é uma pergunta que eu acho que ela é retórica, né, Felipinho? Porque então, não precisa ser respondida. Felipinho, eu acho que o Vinícius tem agora uma pergunta para você. Felipinho, vou fazer uma pergunta que eu venho fazendo já, pessoal. É uma pergunta um pouco vaga, né, um pouco aberta, mas é porque é do cotidiano do guarulhense, é do cotidiano de nós, né, que moramos naquela região ali. Cara, o que fazer com o trevo de Bom Sucesso? Boa pergunta. O que melhorar, onde investir, o que fiscalizar? Ajuda a gente, por favor. Eu vou te falar com propriedade, porque assim, eu participei do planejamento enquanto eu trabalhei na prefeitura e eu vi as discussões, eu vi o que aconteceu. Então, para você responder essa pergunta, você tem que voltar no passado. Quem não conhece o passado não entende o presente, muito menos vai entender o futuro. Não é assim? Então vamos lá. O projeto do Trevo de Bom Sucesso foi criado no ano de 2016 pela gestão do então prefeito Eloy Pietá. O Eloy Pietá passou o mandato dele pro
pro sucessor dele, né, que ele apoiou o Almeida, que destruiu a cidade. O Almeida ficou, o planejamento, o projeto foi feito em 2006, o Almeida assumiu a prefeitura em 2008, ele ficou 8 anos no poder, ele gastou o dinheiro do trevo do Bom Sucesso e não executou. Aí veio o atual prefeito Guti. O Guti pegou lá o projeto em andamento, sem dinheiro, porque o PT gastou o dinheiro, a empresa que tinha ganhado a obra, acho que pegou o dinheiro e vazou. O prefeito chamou o deputado, acho que na época foi o Jorge Tadeu, foi para Brasília, eles levantaram recurso e eles concluíram o trevo, hoje está em 90%. O trevo não está concluído uma alça, porque teve uma briga judicial, que uma parte que foi desapropriada, o cara não aceitou os valores, a prefeitura depositou o dinheiro em juízo, aí o perito teve que reavaliar o valor do terreno para concluir a última alça. Aí você me pergunta, mas Felipe, quando terminar essa última alça, vai resolver o problema do trevo? Não vai. Por que não vai? Porque esse projeto foi feito em 2006 e foi um projeto dimensionado para o fluxo de carros de 2006. Já se passaram 14 anos nesse imbróglio, o prefeito conseguiu terminar. Se ele fosse alterar o projeto, ia precisar de mais dinheiro, ia ter que fazer um monte de processo, isso demora, licitação e mais recursos, ele não ia conseguir. Então, ele terminou. Qual vai ser o futuro disso? O prefeito teve uma conversa com o ministro Onyx Lorenzoni, com autorização do presidente da República. A CCR, que administra a Dutra hoje, a CCR está perdendo a concessão dela agora, acho que no fim do ano, ou no começo do ano que vem, vai entrar uma licitação nova. Uma outra empresa vai administrar a Via Dutra, e o presidente acho que já deu a palavra, que essa nova empresa vai ter que fazer obras de alargar aquele trecho do trevo para que possa sair aquele fluxo de carro do trevo de Bom Sucesso. Só que ali é competência federal. A concessionária da rodovia que tem que fazer aquela alteração para que aquele fluxo de carro consiga ser absorvida pela Via Dutra. Isso é uma obra que foge da competência do prefeito, mas o prefeito tem todo o poder e autoridade, porque ele é eleito pela população, ele representa o povo de Guarulhos, para bater na porta do ministro lá em Brasília e pedir essa demanda que resolva esse trevo de Bom Sucesso, que é um caos para todo mundo. Eu passo lá diariamente, que eu estou correndo para cima e para baixo, né, fazendo visita na casa das pessoas, e eu sei muito bem dessa realidade, todo mundo sabe. Eu tenho que buscar meu material de campanha lá numa empresa em Bom Sucesso, e eu tenho que passar pelo pedágio de Arujá, fazer o retorno em Arujá e voltar, porque se eu passar no trevo eu demoro muito mais. Então essa é a realidade, é o que eu falei para vocês, é muito fácil jogar pedra sem ter conhecimento de fato de como funciona a estrutura da prefeitura, e isso eu conheço muito bem, porque eu passei por lá. Realmente, Felipe, a gente entende que é um assunto complexo, mas o cidadão médio guarulhense aqui, nós não temos informação nenhuma, né? Nós não temos uma posição oficial, como a gente até comentou, que o intuito desse programa é disseminar um pouco mais sobre a política de Guarulhos. Eu tenho certeza que muita gente não sabe de quem é essa responsabilidade, como esse projeto foi feito. Nós entendemos que a gente precisa desse tipo de informação, e eu tenho certeza que você conseguiu elucidar essa questão aí para muita gente. Por Felipe, isso que uma das minhas propostas é politizar o povo. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Quando eu ver o povo xingando e criticando, eu vou assim, pessoal, isso acontece por isso, tem um rito do processo, isso demora tanto tempo, por isso que demora. Eu vou explicar. Não vou fazer política partidária, nem defender o A, o B ou C. Eu vou falar a verdade. Dou aqui em doer. É o que o político não faz. Eles não querem o povo politizado porque eles querem continuar enganando o povo. Eu não. Eu quero fazer um povo inteligente para quando for esse bando de mentirosos lá falar mentira, o povo saber de fato o que está fazendo. Exato. Felipinho, a gente sabe que Guarulhos tem muito problema, a gente tem muito assunto aqui em Guarulhos, nós temos muita coisa para botar em voga aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto, nosso programa ele tem, né, apenas 50 minutos de duração, então fica o convite aqui para você voltar mais vezes. Foi um prazer, muito obrigado de verdade pela tua equipe, agradeço lá ao Lucas, ele foi muito solícito, ajudou a gente bastante na comunicação, fico feliz que você tenha vindo até aqui. E vou passar a palavra final pro pessoal e depois passo para você, tá bom? Tá bom. Vini, por favor. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por responder as nossas perguntas, obrigado por toda a ênfase que você deu, né? Você fala bastante, como a gente gosta de dizer aqui, né? É importante a gente dar esse palanque, vamos dizer assim, porque é o que a gente procura, né? A gente quer o candidato que fale, que mostre o que ele venha a fazer, né? O que ele pensa. Para nós essa é a ideia. Então, obrigado e volte outras vezes. Vamos
fortalecer. Eu que agradeço, eu fico feliz de poder ter esclarecido algumas coisas aí. Lennon, por favor, suas considerações. Bom, Felipe, valeu, cara, obrigado por você ter vindo. Como o Vincent disse, você é mais que bem-vindo para voltar aí, para comparecer e falar mais a respeito dos seus projetos e tudo, né? Se caso eleito também quiser voltar aqui. Voltarei, vou me eleger. Beleza, está convidado. É só a gente então aguardar aí o decorrer, o desenrolar da história pra gente ver isso. Mas, cara, obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi um prazer poder conversar com você. Bom, boa sorte na sua campanha. Obrigado, eu que agradeço aí vocês mais uma vez. Agradecer ao público aí que nos escuta e que vai nos escutar aí futuramente com a gravação que a gente vai soltar por aí. Boa, maravilha. Boa. Carlos. Felipe, brigadão pela presença, viu? Eu acredito que foi uma conversa bem esclarecedora aqui pro povo guarulhense. Obrigado aí por dispor do seu tempo para tirar as nossas dúvidas. E como eles falaram, tá convidado para uma próxima, caso eleito ou não. Uma boa noite aí, bom dia, boa tarde pro nosso público maravilhoso. Eu que agradeço e nos vemos numa próxima entrevista aí. Foi um prazer. Felipinho, Valeu. Então é isso, meu querido. Muito obrigado. Você, meu ouvinte, eu agradeço a sua paciência por estar nos ouvindo até agora. Saiba que nós estamos aqui em busca de esclarecer o cenário político guarulhense, mostrar para vocês qual que é a ideia do candidato, quais são suas propostas, o que ele pensa. E o Felipinho, tenho certeza que deixou você aí instigado a procurá-lo, a querer saber um pouco mais dele. Então não se esqueça de procurar o Felipinho nas redes sociais. Nos comentários, na descrição dessa postagem estarão os links para as redes sociais do Felipinho, tá? No Instagram, @FelipinhoGru, e no facebook.com/FelipinhoGru. E não se esqueçam de nos seguirem para receberem os próximos episódios aqui do Guarucast. @Guarucast no Instagram e facebook.com/Guarucast. Felipinho, fica à vontade para deixar a sua consideração final. É isso aí, pessoal. Me ajuda nessa briga. Vamos colocar um cara honesto lá de verdade. Um cara que tem gana, tem vontade de mudar a cidade, de correr atrás e ver de fato a população receber uma cidade melhor, né? É por isso que eu brigo por uma cidade melhor e mais justa. E vamos nessa, é Filipinho 15333, tira os dinossauros dessa vez. Me segue lá no Instagram, no Facebook, tem meu WhatsApp lá também. Fica à vontade para conversar comigo, o que eu puder tirar de dúvida, vai ser um prazer. E vamos brigar para tirar esse bando de dinossauro do poder. Obrigado, galera. Um abraço a todos aí e vamos nessa aí, na mudança da cidade. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos aí, pessoal da gravação que tá nos escutando. Então tá certo, meus queridos, muito obrigado e até a próxima.